Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou trazer mais um município muito importante do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo diretamente do município de Quari, que fica na região do Médio Solimões. Quari é conhecida também como a terra do gás, porque aqui existe uma exploração de gás natural e petróleo, que abastece principalmente a capital, a cidade de Manaus, através de um gasoduto que vai de Urucu até a nossa capital. Com isso, a arrecadação da cidade cresceu muito e possibilitou grandes investimentos. E Quari está numa posição estratégica e é um dos maiores municípios do nosso interior. Além da riqueza pela exploração do gás natural e de petróleo, além das suas belezas naturais, Quari também é conhecida por ser uma cidade genuinamente de vascaínos, que todos os dias, como sempre, acompanham as notícias do nosso Vascão através do canal Atenção Vascaínos. Essa é mais uma cidade que eu trago aqui para que todos possam conhecer e admirar as belezas do nosso Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon, véspera de jogo do Vasco. E hoje, torcedor, eu quero trazer para você aqui um debate sobre uma posição no futebol que sofreu inúmeras mutações com o decorrer dos anos. E o que eu quero deixar claro aqui, futebol não é uma ciência exata. Não existe opinião que não possa ter mudança. E eu vou provar para você, torcedor vascaínos, que o volante, o cabeça de área, o todo-campista, enfim, a nomenclatura eu deixo para o lado de lá. Eu quero fazer uma retrospectiva dos últimos 2 anos de como se comportou os jogadores dessa posição. Ou melhor, como se comportaram. Quem foi bem, quem foi mal, por que que deu certo, por que que deu errado. E já vou pedir para você, a sua opinião é muito importante. Faça o seguinte, compartilha, senta o dedão no like, deixa o seu comentário aí embaixo, que eu vou ler absolutamente todos e vou levar em consideração sempre. Então, torcedor, só vou pedir um favor, enquanto rola a vinheta, senta o dedão no like. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a falar aqui sobre a minha resenha principal, do que eu penso sobre os volantes do Vasco, e como a gente chegou aí nesse momento em que a gente está muito bem servido, eu vou falar sobre a Fut Fanatics, essa parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e também do Faísca Taon. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Pois bem, passa esse QR Code aí no seu celular e você tem a possibilidade de usar o nosso cupom e ganhar 7% de desconto. Olha, torcedor, e a Fut Fanatics é o seguinte, é aquele tipo de portal que você entra e alguma coisa você vai lembrar que está precisando. E na Fut Fanatics já tem a nova camisa do Vasco, aquela camisa marrom que estreou mais ou menos no clássico de segunda-feira, ganhando do Fluminense aí de 2-0. Tem camisa personalizada, tem camisa do Léo Jardim, tem absolutamente tudo que você possa imaginar quando a gente fala de esportes. Então, torcedor, faça o seguinte, mais uma vez, usa o cupom que você tem 7%. Ah, detalhe, se pagar no Pix, tem mais descontos ainda. Então, torcedor, hoje pensei muito aí durante a semana que tema trazer aqui para você. E eu achei melhor algo meio que atemporal, porque essa semana a bola não rolou. E essa questão dos volantes do Vasco é algo que eu quero fazer uma retrospectiva desde o ano passado. Quando lá no início do ano, o Vasco contrata o Sforza, um jogador que veio com a credencial de ser o capitão da seleção argentina sub-23. E eu confesso a você, torcedor, que quando você vem com essa credencial, tem que prestar atenção nesse jogador, porque ninguém é capitão da seleção argentina sub-23
se realmente não for que tenha algumas valências que possam chamar a atenção. Inclusive, veio aí também com a credencial do cara que colocou o Endrick no bolso, naquela final lá daquele hexagonal sul-americano. Só que, infelizmente, não rolou. Não foi bem com a camisa do Vasco. Eu tinha minhas dúvidas desde a sua contratação e a coisa não andou. E depois disso, lá no meio do ano, o Vasco tenta uma correção de rota e contrata o Hugo Moura, que não veio com a aceitação que veio o Sforza, porque era reserva do Atlético Paranaense, porque não sei o quê. Já falei aqui num Acorda durante essa semana que a história não era bem essa. Ele era titular em mais de 50% das partidas, e quando não jogava é porque ficava no banco do Fernandinho, que é um dos grandes mestres nos últimos anos nessa posição de volante. E o Vasco deu aquela arrancada no Campeonato Brasileiro pelas mãos do Rafael Paiva, com a dupla de volantes Hugo Moura e Matheus Cocão. E o torcedor vascaíno, em determinado momento, normalizou isso, porque a gente imaginava que não seria dessa maneira, porque até um pouquinho antes, o escolhido aí era o Zé Gabriel, que também não conseguiu ser muito efetivo. Na virada do ano, o torcedor vascaíno tinha na sua mente que o Vasco iria jogar esse ano com um trio de volantes, que seriam Jair, Tietê e Paulinho. Eu lembro, e eu até já contei essa história aqui, que eu fiz aí um Faísca Taon falando que o meio de campo do Vasco era a Holanda de 74. Na verdade, era uma provocação, porque nesse Faísca Taon eu deixei claro que em algum momento isso ia fazer água, que não dá para você enfrentar equipes do futebol brasileiro montando um trio de volantes desse sem ter alguém com uma pegada maior. E esse meio de campo aí que o torcedor achou que iria arrebentar a boca do balão, durou 3, 4 jogos. O Hugo Moura retorna à titularidade. E o Vasco vem com o Hugo Moura revezando, tentando de alguma maneira acertar. E olha como o futebol é. O melhor momento do Vasco, do Jair, ao lado do Tietê, o Vasco eliminando o Botafogo da Copa do Brasil, naquele recital do Jair no primeiro jogo. E o que acontece? O Jair, no intervalo entre o primeiro jogo e o segundo jogo contra o Sport, acaba sofrendo aquela contusão gravíssima. E daí fica aquela história. E agora, como é que vai funcionar? Porque nesse momento, o Hugo Moura estava jogando de zagueiro. O Vasco tinha vendido o João Vitor, o Cuesta não tinha chego ainda, e o Hugo Moura estava lá quebrando um galho de zagueiro. E o Vasco começa a ficar com deficiência nessa posição, porque no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Corinthians, o Tietê também sofre uma contusão. E daí o que faz o Vasco? O Vasco vai lá e consegue repatriar o Cauã Barros, que nunca deveria ter saído do Vasco. Esse é o grande detalhe. O Cauã Barros deveria ter ficado no Vasco esse tempo todo. Ele, que nunca foi bola a questão dele. Aliás, eu lembro quando o Vasco libera ele, no dia anterior, no domingo, no Campeonato Carioca, ele colocou uma bicicleta na trave e fez um gol. Como é que você libera um jogador desse? Inclusive, Cauã, que é titular absoluto, que o Vasco ainda não perdeu desde o seu retorno, é um Cauã um pouco diferente daquele Cauã que jogava no Vasco na primeira passagem na base. Porque aquele Cauã pisava demais na área. Eu lembro, por exemplo, de um jogo que ele fez no Morumbi, eu estava lá presente, um gol de cabeça dentro da área com a bola rolando. E isso a gente não está vendo mais. Mas por quê? É um Cauã que se adaptou àquilo que o Vasco precisa. E aí, torcedor, que eu vejo muito mérito no Fernando Diniz. Porque você sai de uma dupla de volantes, de dinâmica, de passe, de refino, Jair e Tietê, para uma dupla extremamente física. Cauã Barros, que lidera vários quesitos de recuperação de bola, de cortes, de duelos vencidos. E o outro é o Hugo Moura. Então, para você ajeitar isso dentro de uma equipe, não é algo tão simples assim. Só que o futebol permite que, às vezes, você perde em alguns quesitos numa zona do campo que acaba potencializando outra zona do campo. E onde é que eu quero chegar com isso? Quando o Vasco tem
uma dupla de volantes com Cauã Barros e Hugo Moura, o que acontece com o Coutinho? E isso é fácil, vou pegar a prancheta aqui para explicar para você, torcedor, mas isso é muito fácil de entender. Quando eu tenho aqui essa dupla de volantes, Cauã Barros aqui e Hugo Moura, o Coutinho não precisa toda hora se desgastar e descer aqui. O Coutinho começa a receber a bola numa zona do campo que ele é mais criativo. E tem outro detalhe do Hugo Moura que precisa ficar claro. Isso para mim é bem que o torcedor precisa entender. Existe essa dúvida entre Tietê e Hugo Moura, inclusive para o jogo de amanhã. Quando o Hugo Moura não está, o Barros desce e começa a fazer essa função de terceiro zagueiro. Só que essa saída de bola aqui no meio dos dois zagueiros, o Hugo Moura, ele faz melhor que o Barros. Ele tem uma melhor saída de bola. Até porque o Barros ainda é jovem, vai melhorar nesse quesito, e me parece que o Hugo Moura está melhor ambientado. E quando o Hugo Moura desce aqui, ele dá uma liberdade maior para o Barros poder vir brigar aqui por uma eventual segunda bola e para o Coutinho poder trabalhar entre linhas. Quando você joga com o Tietê ao lado do Barros, o Tietê tem mais o jogo apoiado, o Tietê consegue gerar mais jogos, só que também no quesito pegada, bola aérea, interceptações, o Vasco acaba caindo um pouco. Inclusive o Flávio trouxe todos esses números no News da última quinta-feira. Mas o principal desse Faísca Tá On hoje aqui, que eu quero trazer para você, torcedor, não é números, cortes, interceptações, não. A minha resenha hoje aqui é diferente. É só deixar claro quantas verdades foram ficando mentiras e o Vasco foi se transformando desde o ano passado até agora. Quantas duplas de volantes a gente já teve. E olha como o futebol é esse quebra-cabeça. É um encaixe. Hoje, na minha opinião, não existe um encaixe único. Como assim, Faísca? O que você quer falar com isso? Se eu vou pegar um time que eu sei que eu vou ser protagonista, vai jogar o Tietê. Se eu vou pegar um time que eu sei que lá eu vou ter mais dificuldade, o meu titular é o Hugo Moura. Onde é que eu quero chegar com isso? Dentro da própria partida, o Diniz pode trabalhar isso muito bem. Inclusive, o Diniz, a única reclamação que eu tinha no trabalho do Diniz nessa nova passagem dele no Vasco era a demora para fazer as substituições. E me parece que hoje ele confia mais no elenco, até porque ele ganhou mais opções nesse elenco. Então, eu acho que o Fernando Diniz pode trabalhar isso muito bem. Por exemplo, Vasco está jogando com o Fluminense, primeiro jogo da Copa do Brasil. Está lá com o Tietê de titular. O Vasco faz 2-0 e o Fluminense começa a querer gostar do jogo e encurralar o Vasco. Troca pura e simples. Entra o Hugo Moura, um jogador mais posicional, para brigar mais por essa bola. Então, eu estou jogando contra o Fluminense, eu estou perdendo de 1-0, o Hugo Moura está de titular. Eu preciso fazer com que essa bola chegue mais ao ataque, eu preciso ter mais posse, eu preciso chegar... Sai o Hugo Moura e entra o Tietê. Então, a verdade absoluta é que um jogador que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e era um cria do Vasco, é a peça fundamental de onde não se imaginava. Porque eu citei aqui inúmeros volantes do Vasco, que o torcedor tinha grande expectativa. Jair, infelizmente, pela contusão. Paulinho, esse ano, não jogou. Thiago Mendes, que vem a peso de ouro no salário da Europa para cá, teve a contusão e, incrível. Inclusive, no BDG de ontem, eu conversei isso com o Emerson Rocha. O Vasco vencendo por 2-0 o Fluminense, no Maracanã na última segunda-feira, um jogo teoricamente controlado, e quando sobe a plaquinha da substituição, o Diniz não chama o Thiago Mendes, vai lá e chama o Matheus Carvalho. Então, torcedor, é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque a minha função aqui, já falei isso inúmeras vezes, nunca é trazer para você uma fórmula completa. Apenas tentar abrir uma discussão, e eu acho que hoje talvez seja, na história do Faísca Tá On, o tanto de pontas que eu deixei soltas, para cada um aí do outro lado ter a sua opinião, a sua resenha, concordar ou discordar, isso é o de menos. Galera, amanhã, jogo difícil contra o Red Bull Bragantino.
Eu não ia sair daqui sem trazer uma palavrinha sobre esse jogo, não. O Bragantino, que dos últimos 18 jogos venceu apenas 2. Se você tá pensando, torcedor, que o Vasco vai chegar lá e vai atropelar, eu digo amém. Só que eu não acredito nisso. O plantel do Red Bull Bragantino não é um time para sofrer tanto. Também não é para ser aquele Bragantino que lá no começo do campeonato chegou a brigar pela liderança. Eu não sei se você lembra, torcedor, mas nas primeiras 10, 12 rodadas, o Bragantino estava lá em cima. Uma equipe que tem um bom zagueiro igual o Pedro Henrique, tem um outro ótimo zagueiro igual o Guzmán, infelizmente agora se machucou. O Capixaba, que é um baita lateral esquerdo, está entre os 5 melhores do Brasil. O John, que jogador, hein? Já pensou mapear esse jogador e ano que vem, aí, se o Vasco tivesse a possibilidade com o investidor trazer um jogador, um meia forte, que corre, que compete, que finaliza, que cria as oportunidades. O Sacha, que se notabilizou nos últimos anos por guardar a bola na casinha. Pode ser tudo esse jogo de amanhã, menos um jogo fácil. E para terminar o meu Faísca Tá On hoje, eu quero trazer aqui uma relíquia que eu tenho dessa equipe do Bragantino. Para quem aí é acima de 40 anos vai lembrar dessa camisa aqui que marcou época no futebol brasileiro. O Bragantino, que foi campeão paulista de 1990. Olha aqui como é que era o petzinho aqui, ó. Olha que coisa linda essa camisa do Bragantino. E essa é da época. Eu ganhei do patrão do meu pai. Meu pai trabalhava numa empresa paulista. Trouxe aqui para Santa Catarina essa coisa linda aqui, camisa do Bragantino. Hoje, com a história da SAF, perdeu um pouco aí a identidade do Bragantino, né? Veio o Red Bull, mudou o escudo, mudou tudo. Enfim, é a nova realidade do futebol, a gente tem que aceitar. Beleza, galera? Final de semana, programação repleta aqui no nosso canal. Você sabe que hoje tem informação aqui ainda, amanhã tem esquenta e a partir de amanhã das 17 horas o melhor pré-jogo do YouTube, pré-jogo, jornada, YouTube. Cola aqui com a gente esse final de semana. Antes de fechar agora, like. Só peço isso. Tamo junto, que Deus o abençoe e um ótimo final de semana. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!